Bom dia, pessoal. Hoje vamos começar a falar sobre classificação de sistemas lineares. Então, nós temos algumas situações com relação aos sistemas lineares. Se tiver solução, ele é chamado possível e determinado. Por quê? Porque a gente pode calcular a solução. Agora, se encontrarmos resultados absurdos, por isso que ele fala, tem como solução o conjunto vazio, ou seja, não existe solução, nós chamamos de sistema impossível. Porém, existem sistemas em que não é possível calcular a solução, mas elas existem. Por que elas existem? Porque nós temos infinitas. Então, quando nós temos essa situação, ela é chamada de possível, porém indeterminado. Porque se tem infinitas soluções, você pode escolher soluções, mas elas não são suficientes. Para que serve o determinante das matrizes? Desculpa. O determinante de matrizes vai ajudar a gente a descobrir se existe solução para o sistema ou não. Tá? E para isso a gente vai satisfazer as seguintes fugiu a palavra. Critérios. Isso. Um sistema vai ser possível e determinado se ele for não nulo. Ou seja, se a gente calcular o determinante e eu encontrar um valor diferente de zero, significa que eu posso resolver o sistema e ele vai ter solução. Tá? Agora, quando o determinante for zero, nós temos duas situações. Então, só podemos resolver sistemas se o determinante for diferente de zero. Aí a gente consegue resolver e calcular o resultado. Quando o determinante for zero, ou seja, nulo, nós temos duas situações possíveis. Ou o sistema ele é possível, porém indeterminado, ou seja, com infinitos resultados, ou não dá para resolver. Aí a gente tem que calcular. Então vamos ver aqui nos exemplos. Primeiro caso. O que nós vamos fazer aqui é pegar a matriz. Hoje eu tô lento, desculpa. O que então seria a matriz? A gente só vai pegar então os coeficientes do sistema. Desculpa. Então, nós vamos pegar os coeficientes do sistema. Então, 4, 2. E lembrando que quando a letra está sozinha, o coeficiente dele é 1. Então, essa aqui é a matriz. Então, para calcular o determinante. Lembrando que para calcular o determinante, nós vamos pegar a diagonal principal, multiplicar, e depois nós vamos subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal. Eita, mercadoria. Copiar.
Olá. Vou explicar. Então, recapitulando, para calcular o determinante, eu vou pegar os elementos da diagonal principal, multiplicá-los, e depois eu vou subtrair pelos elementos da diagonal secundária. Nesse caso, vai ser 4 menos 4 é igual a 0. Então, o determinante desse sistema é 0. O que acontece? Ou ele é possível e indeterminado, ou impossível. Para saber se ele é possível e indeterminado, a gente vai ter que resolver. Então, próximo passo, resolver o sistema. Então, deixa eu colocar aqui, um minutinho. Ok. Desculpa, mas tá dando tilt. Ué? Ok. Então, vamos resolver o sistema, usando o método da substituição. Então, vou pegar a equação mais simples. Vamos pegar esse 2x, passá-lo para o outro lado. Pego, então, a segunda equação, igual foi feito na resolução do sistema de equações, no lugar do y, eu vou substituir pela expressão 5 menos 2x. Vamos lá. Multiplicando. Mais 2 vezes 5, mais 10. Mais 2 vezes menos 2x vai dar menos 4x. Igual a 4. Tirando esse 10 daqui, passa para o outro lado negativo. Então, vamos tirar isso aqui. Quatro x menos 4x, 0x, que é igual a menos 6. E aqui eu tenho a seguinte situação. X igual a menos 6 dividido por 0. Isso aqui é impossível. Então, o sistema Então, nós temos um sistema impossível. Calcular o determinante não é o suficiente para saber se ele é impossível. Apenas temos duas possibilidades. Ou ele é possível e indeterminado, ou ele é impossível. Nesse caso, ele é impossível. Agora, nós vamos para o próximo. Então, primeiro, eu vou verificar se o sistema pode ser resolvido. Assim, eu não vou perder muito tempo.
Então, vamos pegar os elementos da diagonal principal. Subtrair pelos elementos da diagonal secundária. Três vezes 6, 18. Menos não, desculpa. Jogo de sinal. Menos com menos. Mais 2 vezes 5, 10. Igual 28. Sistema possível e determinado. O que o enunciado pede? Resolva o sistema. E depois classifique-os. Então, o que nós estamos fazendo primeiro é verificando qual é a classificação. Então, nesse caso, no primeiro, ele era impossível. No segundo, já é possível e determinado. E agora é resolver. Para resolver esse sistema, nós vamos usar uma outra técnica, chamada técnica da multiplicação. Então, vamos lá. O que é a técnica da multiplicação? Eu vou resolver esse e esse. Mas, para trabalhar com esses dois elementos, eles precisam ser iguais. Tá? Então, aqui tem que virar 6y. E para virar 6y, eu vou fazer a multiplicação de todos os elementos por 3. Então, vamos lá. Aqui vai virar 9, 6 e 36. Porque nós vamos fazer uma operação de adição. É a técnica da adição. Tá? Enquanto no primeiro exemplo a gente usou a técnica da substituição, aqui nós vamos fazer a técnica da adição de elementos. Então, aqui eu tenho 9x com 5x. Então, adicionando vai dar 14x. Por que eu tive que fazer essa multiplicação aqui? Porque menos 6 com mais 6 é 0. E é isso que eu preciso, tá? Para resolver usando a técnica da adição. Menos 36 com mais 8, lembrando, sinais diferentes diminuem, mantém o sinal do maior número, e 36 menos 8, 28. Negativo. Então, a equação que a gente vai resolver é essa daqui. Primeira parte, então, já foi. Calculamos o valor do x. Agora, para calcular o valor do y,
basta eu escolher qualquer uma das equações e resolver. No caso, vamos trabalhar com a segunda equação. E no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ser menos 10 mais 6y igual a 8. Seis y igual a 8. Passa o 10 para o outro lado, então vai ficar mais 10. 6y igual a 18. Então, y será igual a 18 dividido por 6. Y igual a 3. Tá? Então, quando o sistema tiver determinante diferente de zero, você tem como resolver. Tá? Sempre vai ter solução. No terceiro exemplo, vamos ver como é que vai ser. Primeiro, verificar se dá para resolver. Hoje o celular está enchendo a paciência. Então, vamos pegar os elementos da diagonal principal. E os elementos da diagonal secundária. Nós temos 20, menos com menos mais, 20, igual zero. Vamos tirar alguns espaços aqui para dar certo. Isso, bonitinho. Bom, determinante zero. Ou seja, o sistema ele é possível e indeterminado ou impossível. Só que para saber, tem que resolver. Então, vamos resolver usando a técnica da adição. Tá? Entretanto, aqui, ó, sempre vou trabalhar com os elementos do meio. Aqui. E aqui. Eles têm sinais diferentes e eu não posso fazer uma multiplicação simples com números inteiros. Significa que não dá para resolver? Dá para resolver. O que nós vamos fazer? Nós vamos efetuar... Por que ele não sai? Ah, esse explodiu. Um gol! Isso, né? O que nós vamos fazer será... Eu vou pegar esse 4 aqui. Esse 4... Eu posso colocá-lo positivo ou negativo, mas vamos colocar ele positivo. Então, aqui eu posso multiplicar por 4.
E embaixo eu vou multiplicar por menos 10. Então, vamos lá. Vai fazer sentido, tá? Pegar esse daqui. 5 vezes 4, 20. 10 vezes 4, 40. 15 vezes 4, 60. 20 vezes menos 10. Menos 20. Menos 4 vezes 10. Mais 40. Por isso que a gente faz essa multiplicação. E 6 vezes menos 10, menos 60. Então, fazendo o método da adição, 20 menos 20 é 0. X. 40 menos 40 com mais 40, mais 0. 60 menos 60, 0. Tudo deu 0. O que significa isso é que a primeira equação é equivalente à segunda equação, tá? Graficamente, são funções paralelas. Por isso que não tem um resultado, tem infinitos resultados. Como que eu sei quais são os possíveis resultados? É fazendo uma substituição, tá? Pense num valor de x, vai achar um valor para y. A mesma coisa vai acontecer embaixo. Então, cheguei nessa situação aqui, nós temos um sistema possível, porém indeterminado. Ou seja, não tenho como determinar um resultado, porque existem infinitos resultados, tá? Ó, tem infinitos resultados para x, infinitos resultados para y, porque aqui é 0, y, tá? Então, isso aqui, eu posso colocar qualquer número aqui para x, qualquer número para y, o resultado sempre vai dar 0. Por isso que ele é possível de se resolver, mas só que ele é indeterminado, porque tem infinitos resultados. Ok? Espero ter ajudado. Bom trabalho. Valeu!